continuidade, então, com nosso professor, já conhecido da casa, está conosco sempre nos cursos de teologia, e hoje, como tema da palestra do professor Dr. Padre João Paulo de Mendonça Dantas, tem como tema a consciência individual e eclesial diante da verdade do dogma. Professor Dr. João Paulo Dantas estudou filosofia e teologia entre 1999 e 2006. Obteve doutorado em teologia dogmática sob a orientação de Manfred Hauck, nosso primeiro conferencista. Em 2005 foi ordenado sacerdote, foi missionário em Toulon, na França, e em 2011 se tornou professor de teologia da Faculdade Católica de Fortaleza. Em 2016, obteve a habilitação em teologia em Lugano. Ensina teologia atualmente aqui na Faculdade Católica de Belém e na Faculdade de Teologia de Lugano. É membro da Sociedade Internacional Santo Tomás de Aquino. Então, queremos acolher com uma salva de palmas o nosso professor. Bom dia para todos. Mais uma vez, vamos continuar falando dessa figura, John Henry Newman. Espero que os slides nos ajudem a seguir da melhor forma possível o nosso itinerário. Eu modifiquei um pouquinho o título para ser mais simples, né? Na verdade, a consciência do John Henry Newman ele busca a verdade, né? E ele busca a verdade enquanto sujeito, mas também enquanto membro de uma, vamos dizer, de uma comunidade eclesial, da igreja. Por isso a consciência, digamos assim, desses dois aspectos estão presentes, estão presentes esses dois aspectos na sua obra, né? E a obra que a gente vai abordar agora, que tem como tema o desenvolvimento da doutrina cristã, como foi dito já pelo professor Manfred Hauck, provavelmente a sua obra mais importante a nível de teologia sistemática. Então, talvez algumas coisas, o professor Manfred Hauck, ao apresentar a figura do John Henry Newman, ele imagine que todos nós aqui no Brasil conhecemos essa figura, né? E, portanto, ele a apresenta de modo sumário. Entretanto, me parece que tanto alunos como professores aqui no Brasil ainda não conhecem algumas linhas fundamentais da vida do John Henry Newman. Então, é importante a gente lembrar que ele nasce quando? 1801. Morre no finalzinho do século, com quase 90 anos, né? 89 anos, né? 79 anos, perdão. 89 anos, exatamente. E ele morre, digamos, no final do século. E a vida dele, no século XIX, é uma grande batalha, no fundo, aonde ele percorre um itinerário que vai, a gente poderia dizer, um jovem que é educado numa família cristã, mas numa sociedade que está cada vez mais afastada da doutrina, afastada da prática religiosa, aonde cresce o que nós chamamos o liberalismo, que hoje a gente chamaria talvez mais de relativismo, para não confundir com um certo tipo de vertente de pensamento que hoje é mais conhecido como liberalismo. Mas seria um relativismo que ameaça tremendamente a filosofia, mas ameaça também tremendamente, e aqui é o que nos interessa nesse ponto, a teologia. No mundo protestante, o século XIX é marcado por uma tendência de exegese liberal, onde se tenta, por assim dizer, dar total liberdade ao exegeta e, mais tarde, ao teólogo dogmático, como Adolf von Harnack, que é um nome importante no século XIX, nesse nível, que escreve uma história da teologia dogmática importante, que ele tenta se construir uma teologia independente de qualquer tipo de tradição eclesial, seja católica, seja anglicana, seja luterana, qualquer que seja a tradição. Por isso, é algo que acontece tanto no mundo protestante quanto no mundo católico também. Essa influência de um liberalismo que vai corroendo, por assim dizer, as bases doutrinárias e morais, e a gente, consequentemente, espirituais e pastorais, da vida eclesial, tanto protestante quanto católica. E quando a gente olha para o catolicismo, para o protestantismo e para o catolicismo hoje na Europa,
E hoje a gente olha e fica com pena, né? O que foi que aconteceu com o catolicismo, com o protestantismo na Alemanha, na Áustria, em países que até pouco tempo atrás mandavam missionários, tinham tantas vocações maravilhosas, né? O que foi que aconteceu com eles? Foi uma infiltração realmente não tão silenciosa, barulhenta para quem estivesse atento, com os ouvidos abertos, que foi penetrando pouco a pouco e todo mundo fingia que não via. A nível filosófico, a nível teológico, nas faculdades confessionais, nas faculdades católicas, nas universidades, e foram gerando uma crise, digamos assim, que colocava e ameaçava o futuro das próprias igrejas, né? Então, a gente vê um luteranismo hoje em profunda crise na Alemanha. Tem uma história. O anglicanismo hoje, cada dia que eles fazem uma reunião, eles se dividem mais. Tem uma história tudo isso, né? Então, parece que hoje não tem mais clareza de uma objetividade de parâmetros, por exemplo, em matéria de moral, de ética, ou de conduta ministerial, em certas igrejas, por exemplo, protestantes, mas esse risco também, pouco a pouco, se insinua em torno do catolicismo também, né? Então, a figura do John Henry Newman, me parece, tanto ao ser nomeado cardeal, o Papa Leão XIII colocou isso em relevo, ou seja, ele foi um leão que lutou contra esse liberalismo, contra esse relativismo, e, como o Dom Manfred disse, o fato que Leão XIV o apresente como doutor da igreja, me parece que tem um significado. Não só a ligação com Leão XIII, mas o fato de que me parece que, providencialmente, ele é um nome importante para o tempo que a gente vive, porque a gente vê esse relativismo, né, muito presente nas nossas academias, nos nossos cursos de teologia, onde todo mundo pode falar tudo o que quiser e ninguém está errado. Tem a tolerância do discurso, estou falando de teologia, total, absoluta, você pode dizer a heresia mais tremenda, assim, mais condenada da história da igreja, num congresso de teologia, no final o povo educadamente levanta, aplaude e diz que foi muito bom a sua conferência. Certo? Então, nós corremos um risco de perder realmente a clareza, a objetividade do que é a teologia, do que é a doutrina cristã, do que são realmente os parâmetros que devem guiar uma reflexão estritamente teológica e católica, né, com o adjetivo católica aqui. E ele faz um caminho que vai de uma juventude ferida por esse horizonte do liberalismo, que o coloca em crise de fé. Depois ele redescobre a fé no âmbito do calvinismo, e o calvinismo, para quem não sabe, quem não conhece bem a questão da igreja na Inglaterra, está muito presente naquilo que a gente chama de low church, que é a igreja, a parte mais, digamos assim, mais numerosa da igreja anglicana, que é uma igreja que flertou, historicamente, com o protestantismo calvinista, e apesar de se dizer anglicana, ela tem uma estrutura, digamos assim, de pensamento, doutrinal, litúrgica, pastoral, de tipo calvinista. Ponto. Quer dizer, que pouco se identifica com uma outra parte da igreja anglicana, que a gente chama de High Church, que é a igreja alta, que tem o movimento de Oxford, acaba estando muito ligado à High Church, que tem, digamos, ainda uma ligação muito forte com a história do catolicismo, porque a liturgia ainda é parecida com a liturgia tridentina, porque os padres ainda conservam o uso do hábito eclesiástico, porque ainda existe o celibato, não obrigatório, mas opcional, para os sacerdotes anglicanos da High Church. E, inclusive, não foi dito, mas o John Henry Newman, ele quer ser celibatário. Ele poderia ter, digamos, vivido o ministério dele como um homem casado, dentro do contexto da igreja anglicana de então. Mas ele faz a opção de viver o ministério dele no celibato, porque ele percebe, justamente estudando a tradição da igreja, que apesar de não existir a lei do celibato na antiguidade, existia a lei da continência, que aí meus alunos de Sacramento da Ordem, a gente vai aprofundar isso nas próximas semanas, né? Mas existia a lei da continência, ou seja, um homem casado poderia ser ordenado? Poderia, mas não poderia mais usar do matrimônio, não poderia mais ter vida conjugal com a sua esposa depois de ordenado. Então, essa era uma tradição que os papas do terceiro século dizem ser apostólica. Então, é muito interessante porque ele vai, muito novo, como foi dito, ele vai conhecer os padres da igreja, ele começa a ler latim e grego com 13, 14 anos, um adolescente.
E os padres da igreja, na vida dele, vão ser um remédio. Vão ajudá-lo a entender que não é tudo relativo. Os padres da igreja vão ajudá-lo a entender que existe a objetividade de uma revelação. Existe uma normatividade. Existe um modo de ser cristão, um modo de ser católico. E eram homens brilhantes que enfrentam também, como ele, dificuldades nos seus tempos, mas se mantêm fiéis à regula fidei, digamos, a revelação confiada por Cristo aos apóstolos e que chega até nós através da sucessão dos apóstolos e da tradição apostólica, né? Bom, então aí ele vai, a partir da experiência com Cristo no calvinismo, ele redescobre a fé, volta à igreja anglicana, e na igreja anglicana ele começa estudando os padres, ele vai se aproximando da High Church, da igreja mais tradicional. E na igreja mais tradicional que se vê incomodada com o liberalismo em torno dela e também com uma certa atitude política das suas lideranças, que são muito, digamos, calam diante da orientação, digamos, do monarca inglês, da sociedade inglesa, do governo inglês de cada tempo. Ou seja, que parece compactuar excessivamente com esses movimentos que podem ser absorvidos politicamente, mas que não deveriam encontrar, digamos, sem a devida atitude crítica, espaço, digamos, na vida filosófica e teológica dos anglicanos. E aí ele se sente um anglicano incomodado com toda essa situação, que precisa combater essa situação e que ele sabe que o remédio está nos padres da igreja, que leem a Sagrada Escritura como primeiros intérpretes e com uma vitalidade espiritual, litúrgica, pastoral e etc., tremenda e que fala até os nossos dias de hoje, né? Então, nesse itinerário dele, ele vai chegando e se aproximando do catolicismo, até que na metade da vida dele, veja, se ele morre em 1890, 1845, duas coisas importantes acontecem. Ele escreve essa obra sobre a qual eu vou falar e ele se converte ao catolicismo ao mesmo tempo. Certo? Em 1878, ele vai fazer uma segunda edição dessa obra, já católico, quase cardeal, e nesse período ele vai reler a sua posição e vai dizer, olha, fundamentalmente eu reconheço que eu fui inspirado por Deus, a misericórdia de Deus me guiou numa bela reflexão, mas eu acho que eu fui um pouco condescendente demais com algumas questões protestantes. Hoje, depois de uma caminhada católica, eu vejo que eu talvez tenha sido um pouco relativista na análise que eu fiz de algumas questões do protestantismo nessa minha reflexão sobre o desenvolvimento da doutrina cristã. A grandeza dessas obras, até o professor Hauck citou já algum desses autores, foi colocado em relevo por vários autores, como Zu, mas como Scheftic, e eu queria citar só o Yves Congar. O Yves Congar, na sua obra Tradição e Tradições, afirma que esse livro do Newman é o principal clássico teológico a respeito da ideia de desenvolvimento do dogma ao longo da história. Então, a gente pode dizer que quando a gente lê essa obra do Newman, a gente sente o pulsar de uma fé que é vivida, que é pensada, que é rezada, e que coloca os frutos da sua reflexão a serviço da igreja e de todos os homens de boa vontade. Porém, essa obra precisa ser lida à luz da tradição. E ele faz isso logo no início, ele começa a obra dele dizendo, olha, atenção, isso aqui não é uma obra que é um meteorito que caiu do espaço. Essa obra aqui, ela é, como toda obra teológica, ela nasce de uma cadeia de pensadores que nos precederam, os padres que geraram os escolásticos, que geraram uma teologia pós-tridentina, que chegou até nós, né, ali no século XIX. Então, ele se vê como um elo dentro de um caminho, que é o caminho da história da teologia, o caminho da tradição cristã, teológica ou cristã. E, por isso, ele parte de uma obra antiga, do V século, que é o Vincent de l'Errance, que se chama Communitorium.
Essa obra está publicada em língua portuguesa, tá? E você encontra, inclusive, em PDF, por aí, o texto integral em língua portuguesa. E nessa obra, o autor elenca
todo mundo fica com tristeza, né? A gente fica, poxa, que pena, perdeu uma perna, perdeu um braço. Né? Então, isso não é uma coisa segundo a ordem da própria vida. Isso significa que a pessoa, por exemplo, comeu o que não deveria. Não teve atenção com a sua saúde. Certo? Não fez tudo o que poderia para preservar o seu corpo, para preservar a sua saúde. E esse é o risco que a doutrina corre. A doutrina pode se ver, por assim dizer, em alguns momentos, aparentemente atacada. Pode ser atacada na direção de uma mutilação, de arrancar uma parte que faz parte dela, que deveria estar presente e que pode ser retirada porque não aceita em um determinado momento, por um grupo que tenha uma certa influência, ou pode ser acrescentados elementos, digamos assim, estranhos à própria doutrina, que são acrescentados como se fizessem parte daquela doutrina. Quando a gente vê essas pessoas, às vezes, que colocam, me perdoe, mas tanto piercing, tanta coisa na cara, que você não sabe se é uma pessoa ou se é um Robocop, digamos, em versão aí mais fashion. Né? Então, quer dizer, de tanta coisa que eles acrescentam no rosto. E que não está de acordo com aquilo que é a natureza daquela pessoa desde o início. A pessoa não nasceu assim, né? E o corpo dela não traz essa simbiose com esses produtos, com esses elementos que ela coloca, e muitas vezes, pelo contrário, provoca reações e debilita a própria saúde da pessoa quando feito com certos excessos. Né? Então, Vincent de Lerrance é um ponto de partida, e aí quando a gente lê o Newman, sempre vem uma pergunta. Bom, como teólogo, a gente tem que sempre perguntar, um bom teólogo sistemático vai sempre perguntar assim, e São Tomás de Aquino, o que ele dizia sobre isso, do desenvolvimento da doutrina? E aqui tem que fazer uma observação, que eu já antecipo, que é, de certa forma, uma das fragilidades do pensamento do Newman. Por causa da sua história, a sua biografia, a sua autobiografia, a Apologia Pro Vita sua, deixa isso bem claro, né? O seu itinerário espiritual, o seu itinerário intelectual, ele se dedicou fundamentalmente ao estudo dos padres da igreja. E ele não era um grande conhecedor da história da teologia medieval. Certo? Então você não vai ver o John Henry Newman citando autores medievais, assim, abundantemente, talvez uma citação aqui, outra acolá, mas assim, não é um grande conhecedor, não espere isso dele. Porém, ele compreende que, se ele conhece bem a doutrina dos padres, ele pode ler São Tomás, porque, no fundo, ele vai reencontrar em São Tomás o quê? A mesma essência doutrinal, que pode estar ali alguns anos mais velha, com algumas características próprias do tempo, mas a essência dela é a mesma, segundo o pensamento dele. Não sei se deu para entender. Como um corpo entre a gente vai ficando mais velho, a gente encontra uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 30 anos de idade, 10 anos entre 20 e 30, não é que influencia tanto, a gente consegue reconhecer a pessoa normalmente. Né? Tem exceções por aí, mas bom, normalmente dá para reconhecer o cidadão 10 anos depois. Mas São Tomás de Aquino, o que ele diz? Ele vai, olha o que ele diz na segunda, questão primeira, artigo 7. Os artigos de fé cresceram de acordo com a sucessão dos tempos? Ele faz essa pergunta. Porque ele está perguntando sobre o desenvolvimento da doutrina. A gente pode dizer que ao longo do tempo tem mais doutrina que não tinha antes, agora aparece. Aparece o que? Espontaneamente, do nada, essa doutrina. Como é que a gente deve ver isso? Então, Tomás reitera que não há aumento nos artigos de fé de acordo com a substância. Ou seja, a substância da revelação é a mesma, não tem mudança. O que pode ter? É claro que na medida que a gente vai conhecendo a realidade, os nossos modos de conhecer é a gente analisar. Então a gente analisa, a gente divide, e ao dividir, a gente tenta entender melhor essa realidade, a substância da realidade. E é claro que você pode depois dizer essa mesma substância usando mais artigos para explicar essa mesma substância. Então o número de artigos pode crescer, mas não substancialmente. Apenas numericamente, como no sentido de que você conseguiu analisar mais cada aspecto daquela mesma substância que você já conhecia, que você já tinha acesso. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, se matriculem nos nossos cursos de teologia, tá certo? Então, por outro lado, há um crescimento. Sim, existe um crescimento. Mas que crescimento é esse? É um aumento dos artigos de fé que nascem desse aprofundamento da substância. Eu aprofundo a substância. Eu estudo mais a substância. Eu analiso mais essa substância. Então é natural que eu tenha um discurso mais articulado, numericamente superior a um discurso anterior. Mas
a substância não mudou, a substância é a mesma. Então não tem um aumento substancial, mas um aumento numérico dos artigos que servem para descrever a substância. Certo? Por onde devemos concluir que na substância, os artigos de fé não recebem acréscimo na sucessão dos tempos, porque tudo quanto os patriarcas posteriores acreditaram estava contido na fé dos precedentes. Então, ele vai dar o exemplo do Antigo Testamento. Os profetas mais antigos tinham a mesma fé dos profetas mais recentes. É claro que os profetas mais recentes conheciam mais coisas do que os mais antigos, porque tiveram acesso a pedaços da história da salvação que o outro não conhecia. Mas a substância desse Deus que se revela, desse Deus que quer a nossa salvação, desse Deus que faz uma aliança com o seu povo, desse Deus que é misericordioso, clemente e bom, a substância continua sendo estritamente a mesma. Mas o que acontece? A diferença é quanto à explicação. O número dos artigos aumentou, porque certos foram conhecidos explicitamente pelos patriarcas posteriores, mais recentes, que aqueles antigos que não tiveram tempo, não conheceram todos os passos da história da salvação, e, portanto, a reflexão deles se viu limitada quantitativamente, acerca daquela substância que é sempre a mesma. Há, portanto, um crescimento numérico nos artigos da fé, mas nenhum aumento de substância. E aí o Concílio Vaticano I, porque está muito ligado, o cardeal Newman é um homem que vive em torno do Vaticano I. Como vocês ouviram, ele foi convidado pelo Papa Pio IX para estar presente no Vaticano I. Não aceitou porque estava terminando de ler o livro que amanhã vai ser objeto da nossa da conferência do professor Scott Randall Pine, né? Que é a gramática do assentimento. Então, se alguém disser que, às vezes, conforme o progresso das ciências, se pode atribuir aos dogmas propostos pela Igreja um sentido diverso daquele que ensinou e ensina a Igreja, seja anátema. É a Constituição Dogmática Dei Filhos, que fala da relação fé e razão, e, justamente, nos cânones finais, no capítulo que fala justamente da relação fé e razão, nós encontramos esse ditado, que diz o quê? Porque muitas pessoas dizem assim, não, atenção, as ciências evoluíram, a psicologia evoluiu, a biologia evoluiu, então isso significa que a dogmática tem que evoluir também. Não pode ficar a mesma coisa. Isso significa que a doutrina da igreja tem que evoluir também. Entendeu? Num mundo em que tudo parece evoluir, imaginem que na época do Newman, nós temos o quê? Final do século XIX. A figura de Darwin, a sua obra tão conhecida, né, sobre a questão da evolução das espécies. Então nós temos o quê? Um mundo que parece que tudo não pode ficar a mesma coisa. Tem que evoluir, não pode ficar a mesma coisa. Então a doutrina tem que evoluir, a moral católica tem que evoluir, as práticas disciplinares têm que evoluir. Não pode ficar a mesma coisa. E é nesse mundo que ele vive que ele tem que justificar. Porque algumas coisas na igreja não mudam. E não vão mudar nunca. Certo? E porque, ao mesmo tempo, tem mudanças. Tem mudanças de tipo numéricas, mas não substanciais. Deu para entender? Então, esse é o mundo que ele vive, que não é tão distante do mundo no qual a gente vive, se a gente prestar atenção. Certo? Então, a sua consciência busca a verdade. Na história do Newman, é impressionante ver, e ele tem consciência disso, quando ele termina a vida dele, escreve a Apologia Pro Vita Sua e os últimos escritos dele, ele tem consciência de que a providência guiou a vida dele. A providência guiou a vida dele pensando nele, na salvação da alma dele, mas pensando também nas pessoas que leriam os seus escritos, para que essas pessoas também pudessem encontrar, com a mesma paixão com a qual ele encontrou a verdade, através também da sua ajuda, dos seus escritos, né? Por exemplo, uma pessoa que teve contato com Newman, lá em Birmingham, o Chesterton. O Chesterton frequentava o oratório de Birmingham. E encontrou, justamente na figura do Newman, uma espécie de farol para o pensamento dele. Por exemplo, o Newman, ele antecipa algumas coisas que o C.S. Lewis e o Chesterton fazem a nível de literatura. Ele começa a fazer obras literárias
metafóricas, unindo o quê? Verdades filosóficas e teológicas com figuras de reinos, de personagens maravilhosos, disso, daquilo, unindo filosofia, teologia, um pouco de fábula, personagens. O Newman começa a fazer isso. E isso não é por acaso, né? Isso vai fazer escola, vai trilhar vai influenciar tantos outros autores. Então ele entra nesse grande bastião, até hoje, né, da ciência, que é a Universidade de Oxford, no famoso Trinity College, e lá ele vai viver entre as pessoas, por assim dizer, entre a elite intelectual de Londres, da Inglaterra, anglicana, mas também uma pequena minoria de católicos, e lá ele vai se tornar, digamos assim, uma espécie de referência jovem, ainda muito jovem, para toda essa comunidade acadêmica sedenta de verdade, né? Não só porque ele é um grande estudante, mais tarde um grande pesquisador, um grande professor, mas pela correção da sua vida, o desejo que ele tem de viver todas as coisas com profundidade. Ele opta pelo celibato, ele se ordena diácono, ele se ordena padre, e quando ele se ordena diácono, olha a frase que ele diz, e deixa escrito: tenho a responsabilidade pelas almas até o dia da minha morte. Ele se sente pastor. E o celibato para ele é sinal de amor pastoral. Ele quer dar a vida também através do celibato para cuidar das almas, para levar as almas para o céu. Essa é a missão do padre, ele tem consciência disso. Ainda anglicano, ele tem exatamente essa ideia. Por isso que ele, no fundo, ele vai... Quando ele volta para a Igreja Católica, ele vai dizer: encontrei a minha casa, mas não mudou muita coisa, porque eu já tinha tudo isso dentro de mim. Eu já tinha esse desejo de dar a minha vida. Toda essa catolicidade, no fundo, já estava dentro de mim. E agora eu estou assumindo isso publicamente. Em 1825, ainda muito jovem, ordenado sacerdote lá na Catedral de Oxford, Christ Church, Newman passa a tornar-se muito conhecido pelos seus sermões, pelo seu trabalho com os doentes e com os pobres. Ele assume uma pequena paróquia na periferia de São Clemente. O professor Hawke falou dela, que tinha 2.000 almas ali. E ele se entrega totalmente a essa missão tão bonita, junto com a vida acadêmica. Ele depois se torna professor no Oriel College e continua estudando os padres da igreja que o acompanham. Esse aqui é o Trinity College, onde ele entrou para estudar. Isso aqui é o Oriel College, onde ele se tornou depois pesquisador e professor. E durante a viagem que foi dita, né, que ele vai à Itália, ele adoece gravemente, fica à beira da morte, durante cerca de 10 dias, ele delira e ele repete sem cessar. Ele teve uma espécie de febre tifoide nesse caminho. Aí eu já aproveito e faço propaganda de 2 livros, para quem quiser conhecer melhor o pensamento dele, fácil, simples, além da Apologia Pro Vita Sua, tem esse livro da Cultor de Livros aqui, Newman Católico, certo? E tem um livro antigo, que é do padre Penido, né, o padre Maurílio Teixeira Leite Penido, que escreveu, me parece, a primeira biografia do cardeal Newman em português. Então eu tenho aqui uma edição antiga, encadernada. Talvez, quem sabe, em breve saia uma nova edição que estão redescobrindo os escritos do padre Penido, né? Bom, então, ele repetia sem parar: tem um trabalho a fazer na Inglaterra. Ele percebe que ele tem uma missão. E qual é a missão dele? É, de certa forma, ajudar a igreja que está na Inglaterra. Ele entende isso primeiro como igreja anglicana. E realmente o influxo dele sobre a igreja anglicana não vai cessar. Mas ele vai, mais tarde, entender que ele vai ser um dos responsáveis pelo crescimento da igreja católica na Inglaterra. E hoje a igreja católica da Inglaterra cresce mais, não é maior, mas cresce mais do que a igreja anglicana. E também graças ao influxo dele. Então, ao melhorar, ele considera essa experiência uma espécie de conversão. Ele experimenta que Deus não deixou ele morrer, que Deus o ama e que ele tem que dedicar a vida dele a renovar a igreja. Então, ele vai se juntar com esses amigos dele, o Keble e o Pusey, e vão se dedicar ao movimento de Oxford. Qual é o objetivo desse movimento? O objetivo desse movimento é justamente levar a igreja anglicana a reencontrar suas raízes, a encontrar o remédio contra o problema do liberalismo.
Nós não podemos enfrentar o que está em torno de nós se nós não entendermos quem nós somos. E para nós entendermos quem nós somos, nós temos que ver aonde nós nascemos, de onde nós viemos. Nós viemos do Calvário, nós viemos de Cristo, nós viemos da experiência com o Evangelho. E quando a gente olha a história, ele diz, não tem como negar, não tinha igreja anglicana no início. Todo mundo veio do catolicismo. É claro que os anglicanos vão achar que, em um determinado momento, o catolicismo traiu o cristianismo. E por isso o anglicanismo se tornaria, segundo alguns, inclusive o Newman vai defender essa ideia, uma espécie de bastião do verdadeiro cristianismo. Inclusive ele defende o que chama de via média. O que seria a via média? Nós temos o exagero do protestantismo por um lado, nós temos o exagero do catolicismo por outro lado, e nós anglicanos somos o equilíbrio, a virtude. Né? A via média equilibrada. Então, se vocês querem conhecer o verdadeiro cristianismo, se torne anglicano. Essa posição desses autores, e o Newman defende isso por um certo tempo, é uma posição a qual ele vai depois, ele vai abandonar essa posição, na medida em que ele se aproxima ainda mais do catolicismo, nesse mergulho nas raízes da igreja anglicana. Ele descobre, no fundo, um verdadeiro anglicano tem que se reconhecer um verdadeiro católico. O movimento cresce, anima cristãos, os alunos dele até brincam, né? Eles brincam que eles usam uma expressão que eles não creem no catecismo, mas eles creem no Newman, né? Porque o Newman é um grande pregador, é um grande escritor, é uma pessoa carismática que guia as almas também na direção espiritual, e eles então professam a fé deles no Newman. Eles vão deixando o Newman aí na frente, guiando eles. E por isso muita gente vai se converter junto com ele, um pouco antes dele ou logo depois dele. À medida que continua a estudar, a ensinar a história cristã, especialmente a sucessão apostólica, ele começa a abrir mão da hostilidade dele contra o catolicismo. E, por exemplo, essa aqui é a igreja de São Clemente, onde ele foi pároco no início, veja que é pequenina, e no final do período dele lá de 2 anos, não tinha mais lugar. O pessoal ficava do lado de fora e não tinha equipamento de som ainda, e ele tentava, do alto do púlpito, gritar o máximo que ele pudesse, mas as pessoas não queriam perder as suas pregações, né? E aí ele acaba, num certo momento, nessas publicações que eles faziam dos tracts, que eram panfletos, 90 panfletos que eles divulgavam nos jornais, no início anonimamente, e que era do movimento Oxford, 1/3 deles foi escrito pelo Newman. Ele começa a alimentar dentro do coração dele a ideia, a possibilidade de se tornar católico. Até que no último panfleto, o 90, que ele escreve, ele faz, de um certo modo, uma crítica ao anglicanismo, e aí ele percebe que ele foi longe demais, o bispo percebe que ele foi longe demais, os colegas dele percebem que ele foi longe demais, e ele tem que ser coerente, porque realmente ele foi longe demais, e ele precisa reconhecer que ele já não se enquadra exatamente dentro daquele contexto de anglicanismo, e que ele precisa amadurecer. O que eu faço agora? E aí ele se retira para esse lugarzinho aqui, que é Littlemore, aonde um grupo de amigos vai acompanhá-lo, e daí, dessa experiência também de 1 a 2 anos que ele passa ali, uma série de conversões acontece ali em torno de Littlemore. Ele vai jejuar, vai orar, vai viver uma vida muito ascética. E aqui nós temos a catedral onde ele foi ordenado, né? Catedral Cristo Rei lá de Oxford. Essa aqui é a igreja de Santa Maria. Também, durante um período, ele prega durante mais de 10 anos nessa igreja. Ele é vigário nessa igreja enquanto ele faz as pesquisas dele. E ele sempre arrebanha quantidade imensa de professores, de alunos, etc. Bom, ele se converte a partir da presença de um missionário passionista italiano que passa por lá. A confissão dele dura 2 dias, né? Ele começa a confessar num dia, e é tanta coisa que ele fala que o padre, vamos dormir, amanhã a gente continua, né? Aí eles vão dormir, no dia seguinte retomam a confissão, e no final ele se faz acolher, né? Como católico, junto com outros amigos, né? E aí ele recebe conselhos. Bom, agora você não é mais padre, né? A ordenação anglicana não é reconhecida pela Igreja Católica, mas você tem um grande potencial, você se tornou católico, você tem que ser padre, você é celibatário, inclusive, é um homem de Deus, um homem de oração, mas aí você tem que se preparar de alguma forma para isso, e o aconselho, então, a partir para Roma.
né? E ele vai então para Roma, vai por 2 anos de estudar em Roma, e lá ele vai encontrar os oratorianos, que são os filhos de São Filipe Neri. E ele vai se identificar com esse estilo de vida e vai levar os oratorianos para a Inglaterra. Até hoje estão muito presentes em Birmingham, em Oxford. E é uma presença muito, eu posso dizer isso porque conheço a realidade, muito com alto influxo sobre a comunidade acadêmica de Oxford, até hoje. Certo? Católicos e anglicanos. E até hoje tem muita gente se convertendo em Oxford graças aos oratorianos. Certo? É bem interessante esse caminho que ele percorre, né? Ele funda, quando ele volta para a Inglaterra, o Papa dá permissão para ele levar o oratório de São Filipe Neri, e as vocações vão aparecendo sem problemas. Então, o ponto de partida do ensaio, e aqui é importante a gente falar sobre o termo ensaio. Em inglês, o termo ensaio quer dizer, na verdade, uma tentativa de solução. Um ensaio, vamos tentar, ter um problema muito grande, uma questão muito grande, vou tentar dar uma solução. Então, a gente não deve absolutizar uma obra que tem como título ensaio. Mas a gente pode considerar que alguns ensaios são realmente soluções, ou se aproximam da solução melhor. Ou seja, tem um certo primor nesse ensaio. Então, ele não tem a pretensão de dar a resposta definitiva, até porque ele sabe que vocês vão vir, você tem que estudar também, né? Fazer pesquisa de mestrado, de doutorado, eu e vocês. Então, a gente não deve... ele já disse tudo. Não, não disse tudo. Nem quis dizer tudo, mas ele quis dar uma direção. Então, o nome da obra é importante, é um ensaio, né? Aonde ele parte da seguinte questão. O pessoal dizia assim, por aí: você quer acabar com o cristianismo? Basta estudar a história do cristianismo. Estuda a história do cristianismo, você vai deixar de ser cristão. O pensamento que vigorava era esse. Você vai ver a Inquisição, vai ver não sei o quê. Bom, além das falácias, tantas que não são poucas a nível histórico, né? Mas, a nível teológico, o pessoal também dizia a mesma coisa. Você quer abandonar a teologia? Comece a estudar a história da teologia, que é tanta confusão, tanta polêmica, tanta coisa. E é por isso que a gente tem que estudar, porque na verdade não é nada disso. Existe o quê? Existe uma ordem. Existe uma ordem. Agora, existem os ataques, as heresias. E existe o quê? Uma ordem, guiado pelo Espírito Santo, né? O corpo eclesial pode até se sentir ferido em alguns momentos, mas ele vai dar respostas adequadas àqueles movimentos que tentam introduzir na igreja elementos o quê? Não pertencentes à natureza da doutrina eclesial. Aquilo que a gente chama de heresia. Tá bom? Ou então, se você quiser usar outro nome, heterodoxia, para ser mais bonitinho. Então, Newman se via diante dessas severas críticas. Protestantes anglicanas diziam: olha a história da igreja católica, olha a teologia católica, eles acrescentaram isso não tem na Bíblia. Olha aí o dogma que o Papa criou, olha mais isso, olha mais aquilo outro. Então, essa crítica era muito forte. Então, o Newman disse: não, eu não tenho medo da verdade, eu vou estudar essa história bem e vou buscar essa verdade. É o que a gente deveria fazer também. Então, ele quer o quê? Perceber quais foram essas adições. Tem adições de verdade? Tem corrupções de verdade? Os críticos estão certos? Então, é nesse contexto que ele formula, digamos assim, a ideia de escrever essa obra. Antes de fazê-lo, em 1845, é interessante, aqui eu vejo muito a mão de Nossa Senhora na vida do Newman. Os escritos mariológicos dele são poucos, mas muito interessantes. E agora, a devoção dele à Nossa Senhora é muito bonita. Até quando anglicano, viu? Por sinal. Então, encontramos um esboço germinal dessa obra no 15º sermão universitário que ele fez em 1843, ou seja, cerca de 2 anos antes da publicação da sua obra, onde ele reflete sobre Lucas 2,19. O que é Lucas 2,19? Maria meditava todas essas coisas em seu coração. E aí ele olha assim, olha, a substância é sempre a mesma. Na medida que Maria medita, ela vai entendendo melhor aquela mesma substância. Ela pode até fazer um discurso numericamente mais amplo, mais extenso. Ela pode colocar em relevo mais elementos dessa mesma substância. Mas a substância é sempre a mesma, que está no coração dela e que ela está o quê? Aprofundando, se alimentando dessa substância, se deixando iluminar por ela, meditando. Então, ele vê a Virgem Maria, na verdade, como um modelo eclesial.
que não pode parar de meditar a verdade revelada. Ou seja, a igreja tem que ser, ele não sabia, mas São Tomás diz exatamente isso, a igreja tem que ser teóloga. Tá? O ensaio de Newman é dividido em duas partes. A primeira parte trata do tema do desenvolvimento doutrinal, enquanto tal, primeiros 4 capítulos. Depois, você vê quantos são os capítulos que vêm depois? São praticamente 7, são 8 na verdade, né? Mas são praticamente 7. Por quê? Enquanto a segunda parte é dedicada à comparação entre os autênticos desenvolvimentos doutrinais e as corrupções doutrinais. O que é autêntico de mudança e o que é corrupção? O que é acréscimo indevido? E ele vai dando exemplos ao longo da história, através da história das heresias, no fundo, né? Por que são mais ou menos 7 capítulos no final? Porque justamente nesses primeiros 4, ele dá 7 critérios para a gente aprofundar a ideia, digamos, do desenvolvimento da doutrina. Esses critérios, eles devem ser pensados da seguinte forma. Imagina uma pequena cordinha, um pequeno cordão. Um pequeno cordão sozinho parece fraco, mas se eu juntar 7 entrelaçados, eles são fortes. Podem ter uma força de tração muito grande. E esses 7 critérios, na medida que estão reunidos, ou fundamentalmente se reúnem, então eles dão um forte indício de que aquela doutrina se desenvolveu corretamente, sem perdas e sem acréscimos indevidos. Então, esses 7 elementos são 7 indícios, 7 elementos que devem ser levados em consideração, que vão estruturar um pouco a nossa apresentação a partir de agora. Então, Newman vai escrever que o cristianismo da história não é protestantismo. Estar profundamente na história significa deixar de ser protestante. Porque, é claro, o protestantismo tem data. Nasceu ali no século XVI. Você dizer que o cristianismo se confunde com o protestantismo é você fazer um discurso em que você praticamente acredita que durante 15 séculos o cristianismo esteve a Deus dará até a luz ter alcançado as figuras dos ditos reformadores, né? Lutero, Calvino, Zwingli, etc. Né? Ou Henrique VIII, por exemplo, também. De um modo geral, é preciso que fique claro um princípio. O desenvolvimento doutrinal passa de um estágio implícito para o mais explícito. Ou seja, essa substância, que é sempre a mesma, nem sempre a igreja ela decodifica tudo que essa substância tem. Mas por exemplo, se crê na santidade da Virgem Maria. A igreja sempre creu na santidade da Virgem Maria. Mas nem sempre houve a expressão Imaculada Conceição. A expressão Imaculada Conceição, ela tem, digamos, um desenvolvimento ao longo da história que coloca em relevo uma coisa que sempre esteve na fé da igreja. Ninguém fala de pecado de Maria na história da igreja, a não ser heréticos. A posição da igreja majoritária em todo lugar, sempre, e no Ocidente e no Oriente, sempre foi de ver a Virgem Maria com títulos diferentes, como santa, toda pura, toda bela, tota pulcra, panagia, e assim por diante, né? Títulos diferentes entre os coptas, até entre os nestorianos, entre, digamos, as comunidades que não aceitam Calcedônia, mas ninguém falava de pecado em Nossa Senhora, certo? Todos falavam da santidade dela, mesmo que a Imaculada Conceição seja um título que vai ter mais tarde um dogma, que vai ter um percurso histórico que coloca em relevo, explicita algo que substancialmente a igreja já cria, como a Assunção de Nossa Senhora da mesma forma acontece. Bom, Bossuet, que é um autor muito interessante, se você tiver prestar atenção num quadro que tem lá no Museu de Arte Sacra, o Frei Caetano Brandão, que é um homem muito culto, tem na mão dele um livro, e o livro que ele tem na mão dele é Bossuet, que era um grande homileta, né, do século XVII, e ele diz que a igreja teria ensinado sempre as mesmas coisas, explicitamente, embora nem sempre com a mesma clareza. Então a igreja, ela tem um ensinamento que é mais ou menos contínuo, mas a clareza pode ir crescendo no ensinamento. Mesmo que a substância, volta ao termo usado por Newman, permaneça a mesma. Então, Newman vai aplicar ao desenvolvimento dogmático o princípio das probabilidades convergentes,
que é exatamente o princípio que eu tentei apresentar para vocês de modo mais simples, que são das 7 cordas, das 7 cordões, que se unem para formar um cabo que seja rígido, forte, tenha a robustez necessária, se torne como uma espécie de vara de ferro, ou seja, que não vergue, que não se incline diante da mentira, diante da imoralidade, diante do mal. Bom, então aqui começam os critérios. Apresentar para vocês brevemente esses critérios, a preservação do tipo. Então, a preservação do tipo, bom, a ideia de tipos é uma ideia muito clássica, tanto na filosofia quanto também no mundo teológico. A ideia de que você tem, por exemplo, o tipos da mulher virtuosa na Sagrada Escritura. Aí você tem a realização desse tipos em diversos personagens. A Virgem Maria é a realização mais perfeita deste tipo, né? Mas, então, existe uma espécie de paradigma, existe uma espécie de tipo, digamos, para os grandes elementos doutrinais. E que isso, nós devemos estudar a antiguidade, estudar a história da teologia, para a gente encontrar a feição, o rosto inicial deste tipo. Eu vou, ao invés de ler isso daqui, apresentar para vocês logo essa ideia aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui um fetozinho de 4 semanas. Se você olhar assim, de fora, isso, como alguns dizem, né? E isso, podem parecer 3 coisas muito diferentes, morfologicamente, certo? Mas se você estiver atento, por exemplo, ao DNA, você vai ver que a estrutura de DNA daquele primeiro momento está toda presente aqui e aqui também, e que tem uma continuidade de vida aqui. Então, é importante a gente ter essa noção. Pode ser que no início da igreja, eu olhe uma certa doutrina, ela está ainda expressa de um modo muito sucinto, de um modo ainda não exatamente como a gente conhece hoje. Você é bem diferente disso aqui, morfologicamente, hoje. Mas, ao mesmo tempo, os elementos principais da sua estrutura estão aqui. O seu sistema nervoso já está aqui. O seu cérebro já está aqui, o seu coração, a partir de uma certa semana, já está aqui batendo. Então, quer dizer, ao longo do desenvolvimento da história, da doutrina, você vai percebendo que tem uma evolução de quê? Não de mudança substancial, não tem um DNA diferente entre isso aqui e isso aqui, é a mesma vida. Mas teve uma evolução, teve um crescimento. Evidentemente, se aqui continuasse, a gente poderia falar de um caminho ainda maior. Mas é sempre o quê? A mesma identidade, a mesma estrutura de DNA, a mesma pessoa, a mesma alma no discurso teológico, a mesma pessoa, certo? Então, quer dizer, é o pensamento dele, que você tem que, estudando a história da teologia, você tem que estar atento, porque você vai ver algumas verdades que evoluem. Vamos pensar aqui, por exemplo, a questão da Eucaristia, que a Eucaristia é Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Não havia expressões como espécie, transubstanciação, o rito era diferente, mas a substância da Eucaristia já está presente no Evangelho, já está presente na Didaquê, já está presente na primeira apologia de Justino. Então, apesar das mudanças que vão acontecendo, o rito vai se implementando, vai se enriquecendo, vai crescendo, mas a substância, a identidade é sempre a mesma. E isso é o exemplo que ele dá a partir do tipos. Então, eu não vou aprofundar, eu vou deixar os slides para vocês, tem muita coisa interessante sobre isso, mas para a gente pegar logo a ideia dos 7 critérios, a continuidade dos princípios. Ele faz uma distinção a partir da matemática, entre aquilo que a gente chama de princípios e axiomas, né? Então, assim como nas criações matemáticas, as figuras se formam em formulações distintas,
que são as leis sobre as quais elas se desenvolvem, assim também acontece nos assuntos éticos e políticos. As doutrinas se expandem de forma variada, de acordo com a mente individual, social, na qual são recebidos, e as peculiaridades do receptor são o poder regulador, a lei, a organização, como pode também ser chamado a forma do desenvolvimento. Pode-se dizer que a vida das doutrinas consiste na lei ou princípio que elas incorporam. Princípios, diz ele, são abstratos e gerais. Doutrinas se relacionam a fatos. Então, fazendo um exemplo muito simples aqui, a gente pode pegar alguns princípios, que são princípios para todos os cristãos, e que vão ter doutrinas diferentes segundo o grupo cristão. O catolicismo vai formular esse princípio como uma doutrina. O protestantismo vai formular esse mesmo princípio como uma outra doutrina. Por exemplo, o princípio de que Deus utiliza instrumentos humanos falhos para colocar-se a seu serviço, para serem instrumentos da sua palavra, dos sacramentos ou da santidade. Então, o catolicismo vê isso de uma certa forma, com uma certa doutrina, que é do sacramento da ordem, do ministério ordenado. O protestantismo, por causa da visão de Lutero, de Calvino, vai ver isso de uma outra forma, muito mais limitada. E certos tipos de protestantismo vão praticamente ter uma ideia assim, muito carismática disso. Não, sem dúvida, o Espírito Santo pode iluminar nessa noite da nossa reunião uma pessoa, para essa pessoa servir aqui a todos nós, mas amanhã pode ser outra. Não precisa ser um ministro que recebe imposição de mãos e nem que é ordenado e que é estavelmente a serviço da comunidade. Esse serviço pode ser o quê? Carismático, pontual, numa determinada reunião, por causa de um dom do Espírito Santo. Então, você pode ter um princípio que se manifesta em doutrinas diferentes, segundo os diversos grupos. E aí ele vai dizer, por isso a gente precisa estudar a história do cristianismo, a história da teologia, para entender quais são os princípios. E como esses princípios, ao longo do tempo, podem se manifestar com doutrinas diferentes. A doutrina dos arianos é uma, a doutrina dos católicos é outra, mas tem um princípio em comum dos dois. Ou seja, a ideia de que tem um Deus, de que tem um Deus que é a origem de todas as coisas, e aí faltam elementos. Então, alguns princípios podem ser os mesmos, mas porque faltam outros princípios, a doutrina, nesse caso, pode ser muito diferente em matéria de Cristo e matéria de teologia trinitária. Né? Então ele vai dizer, bom, continuando, ele vai explicar. Era de se esperar que os princípios católicos tivessem um desenvolvimento mais tardio que a doutrina católica, na medida em que jazem mais profundamente nas mentes. Esses são antes pressupostos do que práticas objetivas, e foi o que aconteceu. Então ele vai dizer, vejam, os princípios normalmente precedem a doutrina. Então é mais fácil você mudar a doutrina, porque os princípios eles ficam por detrás da doutrina. Agora, é muito perigoso até quando a doutrina vai evoluindo, começa a se querer mudar os princípios. Por exemplo, hoje tem cristãos que não acreditam que Jesus ressuscitou. Esse é um princípio. Então, se está perdendo um princípio da fé cristã, que é a ressurreição de Cristo. Ou o princípio de que Deus possa se encarnar, Deus possa agir na história. O deísmo, por exemplo, que é uma heresia, ataca claramente esse princípio, que é da possibilidade de Deus se encarnar, de Deus agir na história, de Deus fazer milagres, de Deus agir extraordinariamente no mundo em que ele mesmo criou, com uma certa ordem, que a gente pode chamar de natural, mas infusa, colocada por Deus no mundo criado. Deu para entender o problema aqui? Então, quer dizer, ele vai dizer, olha, existe o ataque à doutrina, existe. Mas existe o problema também que a gente observa até hoje, que é o problema do ataque aos princípios. E se você atacar os princípios, o cristianismo pode deixar de ser o quê? Cristianismo. Não só nós deixamos de ser católico, mas a gente pode deixar de ser cristão, porque não tem certos princípios. Mas, digamos, aquela comunidade da qual a gente pertence, perdeu os princípios. Certo? Então, isso é o mundo em que ele vive, que não está muito longe do nosso também. Então, ele vai dar alguns princípios. Por exemplo, ele fala, o princípio primeiro, qual é? Encarnação do verbo. Se você não acredita na encarnação do verbo, não tem cristianismo. Aí, a partir da encarnação do verbo, ele desenvolve. Não vou aprofundar todos. Ele vai falar o princípio do dogma,
o princípio da fé. A fé é importante para os católicos? É. A fé é importante para os protestantes? É. Para os neopentecostais? É. Mas cada um deles tem um papel, tem uma visão de fé diferenciada. Para os católicos, por exemplo, a justificação não acontece só pela fé. Acontece pela fé e pelas obras. Para os protestantes, acontece somente pela fé e basta a fé. Sola fides. Certo? Então, quer dizer, princípios como a encarnação do Verbo, o princípio de uma doutrina, de uma verdade que pode ser dita porque foi revelada, de uma adesão do homem a essa verdade, que acontece pela graça, de uma teologia possível, é um quarto princípio, no dom da graça, porque sem a graça não tem nem a fé, nem a teologia possível. Então, o princípio da graça. O princípio dos sacramentos. No fundo, até Lutero e Calvino têm a ideia do princípio sacramental. Só que hoje, nós vemos protestantes que estão perdendo o princípio sacramental. E que é muito perigoso. Não é só uma questão de doutrina, é uma questão de perda de princípios. Que vai ameaçar muito e tremendamente a própria concepção da vida cristã. E isso eu digo porque eu tenho amigos, né, batistas que me dizem, hoje, padre, a gente não acredita em nenhum sacramento. Né? Os batistas são divididos também, mas tem grupos de batistas que não aceitam nenhum conceito de sacramento hoje. Aí você tem o princípio da Sagrada Escritura. Está presente no catolicismo? Tá. Está presente no protestantismo? Tá. Mas de modos diferentes, com doutrinas diferentes. Mas se a gente perdeu o princípio, se a Escritura for só relativa, essa é tudo história da carochinha, são apenas fábulas, é tudo mito. Aí você deixa de lado a Sagrada Escritura e constrói um cristianismo a Deus dará. Perdemos o princípio da Sagrada Escritura. Entendeu? O princípio da graça, bom, etc. Então, aqui ele vai dando esses que são os princípios. A ascese é importante, é um princípio. Quer dizer, a graça age, mas age independente de mim? Quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa para interagir com a graça? Eu tenho que dizer sim, abrir a porta? Eu tenho que colaborar com a graça? Então, qual é o papel do homem nesse caminho de seguimento de Cristo, da graça, né? O princípio da ascese. Bom, terceiro princípio é o poder de assimilação. Esse é um princípio muito importante, que no mundo patrístico está muito claro. No mundo físico, tudo que tem vida é caracterizado pelo crescimento, e na medida que eu cresço, o que eu faço? Eu interajo. Eu interajo com os outros, eu aprendo com os outros, inclusive. Eu interajo com os animais, eu aprendo com os animais, eu interajo com as árvores, com a ciência, com o que eu vou conhecendo, e eu vou sendo formado também a partir dessas interações importantes também. Então a vida cresce, ela agrega à nossa substância matérias externas que até um certo ponto são lícitas. Você vai aprendendo coisas que você não nasceu sabendo. Você vai aprendendo coisas como adulto que você na sua família não aprendeu. E isso tudo vai ajudando a te construir. E é um caminho lícito de crescimento, de desenvolvimento. Então ele vai dizer, uma fé madura, ela é capaz de interagir com a realidade em torno a ela, sem perder a sua substância e acolhendo os elementos que podem edificá-la. Isso é o que a gente chama de uma verdadeira, por exemplo, enculturação. Sem perder a substância, nós podemos, num determinado ambiente, interagir com uma cultura específica e até agregar ao nosso jeito de fazer, de ser, de pensar, de falar, certos elementos culturais que não ferem a nossa essência, a nossa substância, mas que são, digamos, fazem parte de um desenvolvimento possível. Me perdoe, mas a figura do Carlo Acutis, o sucesso dele, me parece que vai nessa direção. Da gente olhar com olhos não demoníacos e nem também de uma esperança ingênua para o mundo da internet, para o mundo, digamos, das tecnologias, e ver que é possível viver santamente também usando esses recursos em favor do reino, em favor do evangelho. Devo entender? Sem perder a nossa substância, mas agregando elementos que transformam o nosso modo de fazer pastoral, o nosso modo de fazer teologia, o nosso modo de ensinar teologia, como você que está nos seguindo aí pela internet, né?
E graças à internet você está podendo estar aqui conosco e nós estamos juntos com vocês nessa empreitada para conhecermos melhor John Henry Newman. Então, o poder de assimilação. Uma doutrina que tenha esse quilate de verdade, ela tem a maturidade de viver esse processo. Ela tem a substância necessária para viver esse processo. Ela não tem medo, mas ela tem o quê? Prudência. Que não é a mesma coisa. Ela tem que ser prudente no discernimento dessas interações. Não é a crítica a coisa. Entra tudo que eu... Não vou respirar tudo que me derem. Eu vou buscar analisar esse ar aqui é adequado, tem muito ácaro. Tem muito ácaro, eu não vou respirar muito tempo aqui. Vou tomar um antialérgico. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um estudo crítico da situação e ver o que eu posso absorver, por quanto tempo eu posso absorver, e algumas coisas eu posso realmente absorver e podem fazer parte da minha vida. Como um missionário que vem para Belém, aprende a tomar açaí, o açaí não sai mais da sua dieta. Por exemplo, ele absorveu esse ato, esse gesto, essa prática cultural benéfica que não muda a substância dele, mas que ajuda ele a ser mais feliz, né? Assim na sua missão aqui. Então, essa questão dos padres da igreja dão uma aula disso. Eles têm que dizer verdade sobre Cristo e sobre a Trindade, e como dizê-las, usando só a linguagem bíblica nem sempre é unívoca. A linguagem bíblica, às vezes, tem sentidos diferentes. Então, se eu usar essa palavra bíblica, ela pode ter 2, 3, 4 interpretações. Então, não seria melhor ter um tipo de vocabulário, um tipo de terminologia que fosse unívoco, claríssimo e que não desse margens a dúvidas? Então, nós vamos ter que interagir com o mundo grego, com as expressões do mundo grego, da filosofia grega. Por exemplo, usar a expressão homoousios no concílio de Nicéia, da mesma substância do Pai. Então, a sequência lógica. Depois a questão da lógica. Quando você vai vendo a história, você vai vendo que toda a doutrina ela se desenvolve como uma coisa lógica. Ou seja, a raiz não vem depois das folhas. Tem a raiz, tem o caule, tem os galhos, tem as folhas, tem as flores. Existe uma ordem nesse desenvolvimento. E você precisa analisar essa história do desenvolvimento da doutrina para observar se esse desenvolvimento foi segundo a natureza da doutrina mesma. Ou se entraram elementos estranhos, não pertencentes à doutrina, ou se perderam elementos não pertencentes à doutrina. A análise desse caminho lógico, sistemático, vai nos ajudar a entender se aquele desenvolvimento foi adequado ou não. Ou seja, você, na hora de analisar uma doutrina, para ver se a coisa se desenvolveu como deveria, tem que pegar todas as etapas e perceber qual é a especificidade de cada passo que foi dado, qual a lógica desse desenvolvimento. Uma doutrina, portanto, que em seus anos de maturidade é professada por uma filosofia ou religião, provavelmente será um verdadeiro desenvolvimento, não uma corrupção, na medida em que pareça ser o resultado lógico do seu ensinamento original. Então, por exemplo, Nossa Senhora não tem pecado. Imaculada Conceição. Quando eu penso, mas não tem falando na Bíblia que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Mas se a morte, ela é um prêmio do pecado, e se Nossa Senhora, a morte é a corrupção, e se Nossa Senhora não pecou, não teve pecado, então será que ela deveria cair na corrupção do corpo? Então você pode, pela lógica, encontrar argumentos que defendem aquilo que nós professamos quando dizemos a Assunção de Nossa Senhora. Então existe uma lógica sistemática. Eu diria, esse é um dos maiores problemas da nossa teologia hoje. Por quê? Porque a gente não estuda a história, e não estudando a história a gente não consegue acompanhar as etapas. E não conseguindo acompanhar as etapas, a gente não consegue perceber esse filão lógico, esse fio condutor lógico ou não do desenvolvimento de certas doutrinas. Porque tem doutrinas que se afastam do princípio. A gente tem que lembrar, são doutrinas heréticas. E isso faz parte também do horizonte cristão. A antecipação do seu futuro. Ou seja, também faz parte da vida humana a capacidade intelectual de se precaver quanto a riscos que podem ter no futuro.
Então, se você é um pai de família, você pensa, vou ter um filho, vou ter que ter um dinheirinho guardado para um plano de saúde. Se você é um padre, pensa, um dia eu vou ficar velho, o que eu vou fazer depois que eu ficar velho, eu não tiver mais condições de estar à frente de uma paróquia. Então, você pensa em relação ao futuro. Então, e pensa como é que eu posso viver melhor o futuro. Uma doutrina madura, uma doutrina verdadeira, ela tem uma capacidade, de certa forma, de se expressar ao longo da história, se preparando para aquilo que o futuro possa lhe reservar. E a gente vê, vou ler aqui um trecho desse aqui. Uma vez que quando uma ideia está viva, isto é, influente, eficaz, ela certamente se desenvolverá de acordo com a sua própria natureza, e que as tendências que se verificam a longo prazo podem, sob circunstâncias favoráveis, mostrar-se também desde cedo. Então, é muito simples. Um garotinho de 5 anos de idade, ele tem corpo para se casar? Não, ele nem tem a capacidade de atividade sexual para se casar. Ele não tem físico para sustentar uma criancinha de 2 anos, que é o filho dela. Mas quando essa criança de 5 anos chega a 20 anos, então a estrutura muscular, óssea dela e os hormônios fazem com que agora ele possa ter o quê? Uma vida sexual ativa, possa ter filhos, que ele possa transmitir segurança para sua esposa, que ele possa, inclusive, pegar os seus filhos e ajudar eles a ir para a escola, carregar, trocar uma fralda, porque ele tem toda uma estrutura necessária para viver essa missão. Quando ele chegar com 80 anos, ele não tem mais isso. Com 80 anos não é mais a idade de ser pai. Quer dizer, por quê? Porque você não tem mais o quê? Força para carregar uma criança, para levar para a escola, para brincar com uma criança de 2 anos de idade. Você já não tem mais, digamos, a não ser que use muitos remédios por aí, mas você não tem mais a capacidade também de uma vida sexual ativa, normal, de um jovem. Então, meus queridos, é importante a gente ver que a doutrina, ela vai se desenvolvendo de um modo análogo. Ela vai, ao longo da história, ela vai trazendo todos os elementos para que aquela verdade possa ser reconhecida por todos naquele tempo. Então, na hora que você vai estudando, você vai vendo certas verdades mariológicas da antiguidade, quando chega na Idade Média, se acrescentam certos elementos, digamos, sistemáticos, que nos ajudam a apreciar essas verdades melhor, para que a doutrina fique mais clara diante dos riscos que nós enfrentamos, por exemplo, com Lutero e com Calvino. E aí, hoje, nós temos uma doutrina que também vai se desenvolvendo, e quando chegam os riscos, a gente olha e diz assim, olha, vamos olhar a nossa história, vamos olhar que hoje nós temos os meios para combater esse problema. Porque a providência de Deus, o Espírito de Deus que conduz a igreja, faz com que a doutrina da igreja tenha a cada momento a vitalidade, as características que a doutrina precisa ter para se defender diante dos erros de cada tempo. Atitude conservadora para com o passado. Se tem essa visão de futuro, tem a ideia da doutrina católica que não anula o passado, ela conserva o passado. Só que hoje a gente vive num mundo que parece que tudo que é novidade é melhor. Vamos fazer alguma coisa nova. Aí parece que tudo que é fazer uma coisa nova é melhor. Absolutamente não. Muitas vezes o novo é medíocre. O novo muitas vezes é pior do que o que tínhamos antes. Então o fato da gente usar o adjetivo novo ou nova não quer dizer que aquilo que a gente propõe seja melhor do que aquilo que tínhamos. E ele vai dizer, a verdadeira doutrina cristã é aquela que se encultura, que vai em direção ao futuro com todos os mecanismos para enfrentar os desafios, mas não nega o passado. Não nega a sua identidade. Não nega quem foi. Não nega o caminho percorrido até agora. Não nega esses grandes capítulos da sua história. Ou seja, conserva o elemento da tradição. E muitas vezes a gente vê hoje, em algumas manifestações protestantes, esse desejo de cancelar tudo que a gente viveu. Cancela tudo que o catolicismo viveu. Cancela tudo que Lutero e Calvino viveu para viver um protestantismo das igrejas de parede preta, de discoteca, de shopping center e etc. Né? Sempre uma novidade. E é interessante que sempre tem um movimento de gente que olha para essa novidade excessiva e diz, não, vamos voltar para a tradição. Não só no catolicismo. Vamos voltar ao protestantismo clássico. Vamos voltar à presbiteriana. Vamos voltar ao luteranismo do início. Vamos voltar ao anglicanismo raiz. Não ao anglicanismo Nutella. Né?
Então vamos fazer um retorno, voltar e respeitar a nossa história. Então esse é um sétimo critério, atitude conservadora para com o passado. E o último é esse vigor permanente. Porque essa doutrina, ela vem de quem? Ela vem de Cristo Jesus, ela é viva. E a analogia com o organismo vivo quer dizer isso. Ela é alimentada, ela é mantida viva por causa da origem dela e da relação dela com Deus. Ela tem a origem em Cristo e ela se relaciona com Deus. Então o vigor permanente, ela não é ultrapassada, vencida ao longo dos tempos, né? Para concluir, os critérios acima expostos são muito atuais, na medida em que podem iluminar a teologia contemporânea, que se vê questionada por muitos quanto ao desenvolvimento histórico dos dogmas. Alguns teólogos propõem que o conteúdo dos dogmas possa evoluir historicamente. Tem que mudar os dogmas. A gente ouve, aqui no Brasil, então, isso até demais. Tem que mudar os dogmas. A igreja tem que evoluir, tem que crescer, tem que se adaptar aos tempos. Discursos desse tipo. E que são discursos irresponsáveis, me perdoe, de quem normalmente não sabe nem o que é teologia, nem o que é a história da teologia. Porque se fosse estudar, não diria coisa desse tipo, certo? E basta ler o John Henry Newman e outros tantos autores que poderia mudar de ideia quanto a esse tipo de chavão ou de slogan fácil. E alguns teólogos então propõem que em nome da pastoral, em nome das necessidades, a gente abra mão do dogma. Entendo que abrir mão de princípios que estão por detrás da doutrina, porque no fundo é onde a gente vai parar, significaria abrir mão de ser quem nós somos. Seria uma espécie de, quase um suicídio. Seria como alguém dizer, seja livre, dê um tiro na sua cabeça e se acabe. Para você ser livre, né? Se liberte. Vai se libertar como assim? Né? A gente sabe que é falacioso esse discurso. Então, uma contribuição original e brilhante, por um lado, a solidez da teologia dos padres faz com que o discurso deles seja magnífico, leva a sério a teologia do seu tempo e os problemas do seu tempo. Do ponto de vista filosófico, ele reúne o que tem de melhor em Platão e Aristóteles a serviço da teologia. É fantástico o uso que ele faz dessas duas fontes filosóficas na sua reflexão teológica. O tema do desenvolvimento era essencial na época, ou seja, era um tema que era obrigatório o teólogo pensar sobre ele. É a obra de maior influxo na teologia sucessiva do Newman, e esse autor, Pritzvara, vai dizer que o teólogo hoje deveria adquirir uma dupla capacidade, numa espécie de dialética entre Tomás de Aquino e Newman. Ele vai dizer assim que o teólogo de hoje deveria ser capaz de ler Tomás e ler Newman, aprender com Tomás a objetividade do ser e aprender com Newman a importância do devir concreto na história, né? E as dificuldades do Newman, dessa obra, a gente já disse algumas, né? Não é 100% sistemática, apesar de ser uma obra de cunho sistemático, porque é um ensaísta, é um ensaio que ele faz. O teólogo enfatiza demasiadamente a patrística do século IV e VI, negligencia alguns momentos patrísticos e o momento medieval. Ele também admite, na segunda edição da sua obra, que ele foi um pouco liberal demais em algumas análises que ele faz do mundo protestante, e ao usar uma terminologia demasiadamente original para aquele momento, e nem sempre uniforme, ele acaba, nem sempre a gente entende exatamente o que ele está querendo dizer em cada página da sua obra, certo? Então a gente tem que ler com certo cuidado a obra, que é magnífica, mas assim, sabendo que muitas vezes ele muda termos, porque isso era o estilo inglês da época de se escrever, né? Eu termino com essa imagem, que é onde se encontra hoje, em Birmingham, no oratório, a capela lateral, aonde estão os restos do seu corpo, a sua imagem tão conhecida, e aqui tem duas frases que marcam a sua vida, e esse brasão, né, que o professor Manfred Hauck pediu que todos vocês tivessem, que nos recorda que ele tentou falar de coração. Ele tentou falar com o coração dele, um coração sede das decisões, um coração que identifica a identidade da pessoa dele, tanto com Deus quanto com os homens. Ele buscou ser um teólogo orante, fez teologia de joelhos, mas também
ele botou essa teologia a serviço de todos. E foi muito criticado por isso. A serviço dos anglicanos, a serviço dos protestantes, a serviço dos católicos, a serviço de quem não crê, a serviço de todos. Mesmo que nem sempre tenha sido bem acolhido, bem entendido, e muitas vezes tenha recebido críticas demasiadamente severas. Mas isso faz parte do profetismo teológico, que é um tema de São Tomás de Aquino, mas que também é um tema presente na teologia e na vida de São John Henry Newman. E, portanto, eu termino dizendo: São John Henry Newman, rogai por nós. São John Henry Newman, rogai por nós. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, professor Padre João Paulo Dantas, pela sua conferência, pela sua colocação. Com certeza, para nós, foi um dia de muito aprendizado, aproveitamos bastante. E amanhã temos mais, então. Amanhã começamos às 8 horas e temos mais 2 conferências para o dia de amanhã. E também receberemos a visita, né, Padre, da imagem peregrina. Então, amanhã é um dia importante, estejamos aqui cedo para receber a imagem. Então, como eu dizia, né, mais uma vez, né, obrigado ao Padre. Nós hoje tivemos um belo aprofundamento e a vida de John Newman nos ensina bastante. Ele se converte, então, justamente pelos estudos, não é, Padre? Pelo aprofundamento, pela oração e pelos estudos. E a gente quer fazer isso aqui, né, junto com o simpósio, poder aprofundar cada vez mais nos estudos para poder estarmos mais próximos de Deus. Então, eu ia pedir que o Padre nos desse a bênção para que nós possamos ir para nossas casas. Padre João Paulo Dantas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Saúdo aos nossos professores e colegas que estiveram aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no final dessa jornada de retiro. Certamente estamos cansados, mas certamente a figura de John Henry Newman traz uma luz que é a do Cristo, que nos orienta na direção da verdade. Senhor, nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do teu servo John Henry Newman, que tu possas nos abençoar no final deste primeiro dia do nosso simpósio. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom apetite para todos, boa tarde para todos e até amanhã, se Deus quiser.